Um abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por estar mais uma vez acessando o nosso vídeo, que você também pode assistir pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão número 236 de O Livro dos Espíritos, que está em sua parte segunda, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no seu capítulo 6º, que trata da vida espírita. E a pergunta 236, ela vem acompanhada de diversas subperguntas, nós vamos lê-las todas para depois fazer o comentário. Então, 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? E a resposta: não, a condição deles é meramente temporária. Pergunta: esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Resposta: não. Estéril é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. B. É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? Resposta: não. São estéreis transitoriamente. C. Os mundos desta categoria carecem então de belezas naturais? Resposta: a natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dais o nome de belezas naturais. D. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Resposta: já pertenceu. E em que época? Resposta: durante a sua formação. E Allan Kardec traz um comentário pessoal dele nesta questão, dizendo o seguinte: nada é inútil na natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio, tudo é habitado, a vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual então a utilidade dos demais? Tê-los-ia Deus feito unicamente para nos recrearem à vista? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras e inadmissível desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará que nesta ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material, e não obstante já povoados de seres apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Pois é, para que nós possamos compreender essas questões que aqui são postas, devemos imaginar aquilo que nós já aprendemos através da geologia, os períodos de formação do nosso planeta. Aprendemos, assim, de uma forma bastante simplificada, que a Terra inicialmente era uma bola de fogo que foi se condensando, foi se resfriando e aos poucos foi formando a condição necessária para que a vida pudesse aqui se manifestar, a vida da forma como nós a conhecemos, através da constituição biológica que nós temos o conhecimento. Mas isso não importa dizer que antes disso não havia vida. Havia sim vida, a Terra já era abrigo de vida e dava guarida a espíritos desencarnados, espíritos em outras formas de vida que nós ainda não concebemos, mas que aqui poderiam estar.
Então, basta que nós possamos analisar desta forma que nós vamos conseguir compreender o que os espíritos vieram explicar aqui para Kardec. Mas a Terra é um planeta em evolução. A gente vê que o planeta de hoje, a natureza de hoje, não é a mesma do período da pré-história ou de antes da pré-história, quando tinham animais grotescos, tanto no tamanho como na constituição física, as florestas com árvores muito maiores do que hoje, enfim, um ambiente inóspito que não foi capaz ainda naquele momento de abrigar o ser humano. E aí o planeta foi evoluindo, foi se tornando mais sutil e hoje ele tem a constituição que nós o conhecemos, mas certamente continua, essa evolução não parou. Ela é muito lenta aos nossos olhos, por isso, enquanto reencarnados, nós não conseguimos perceber esta mudança. Mas certamente esse caminhar evolutivo da Terra, ela continua e sempre irá, assim como toda a criação do Pai, caminha sempre rumo à evolução. Jesus já nos falava: há muitas moradas na casa de meu Pai. Morada é o lugar onde há vida, onde seres habitam. Mas não necessariamente seres encarnados, ou pelo menos seres que sejam encarnados em corpos semelhantes aos que nós conhecemos. Podem haver, sim, em planetas com ambiente biológico e climático inóspito, seres desencarnados que ali abrigam e mesmo serem encarnados numa matéria de uma outra consistência, de uma outra formação que nós não a conhecemos, portanto não a concebemos. Por isso que muitas vezes a gente vê que planetas descobertos pela tecnologia atual do conhecimento humano aparentemente se mostram estéreis aos olhos das nossas câmaras, dos nossos robôs que lá vão para pesquisá-los. Mas certamente, se não há vida como a nós a conhecemos, de corpos materializados, a vida reencarnada no planeta, ele serve certamente como abrigo de espíritos desencarnados ou então de formas de vida de seres encarnados em um outro tipo de matéria que nós não somos ainda capazes de perceber. Mas todos esses planetas, cada um deles, cada centímetro do universo, ele está seguindo em evolução, assim como nós, assim como a Terra, o planeta que nos abriga. Sobre essa questão, Miramês comenta o seguinte, ele diz assim: Deus, na sua grandiosidade e sendo a inteligência suprema do universo, não iria criar os mundos somente para a sua satisfação e dos espíritos. Todos eles têm sua missão em variados esquemas que o progresso aciona. Os mundos transitórios, que recebem espíritos de todas as naturezas, evoluem com as almas que nele habitam temporariamente. Nada estaciona. Há leis para governar tudo o que existe na criação. Os espíritos errantes habitam mundos nos quais, por vezes, permanecem em espírito, visto que essas casas do universo ainda não se encontram com capacidade para lhes fornecer corpos materiais. Somente com a marca do tempo e as bênçãos do Criador, eles vão se preparando gradativamente para tal empreendimento. É, pois, a geena tanto falada nos livros sagrados, capaz de educar as almas ou dar algum toque de transformação aos espíritos endurecidos. São escolas divinas na dignidade do amor. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.